Assim é que vamos passar a conhecer os nossos convidados desta noite, nomeadamente o nosso convidado, o comentador habitual da TPA, Wellington Calazans, que é jornalista e é comunicólogo e também especialista em comunicação integrada. Ele é brasileiro de nacionalidade, já esteve a viver e a trabalhar em Angola e atualmente vive e trabalha em Estocolmo, na Suécia, onde está a residir e de onde nos fala. Wellington, boa noite, bem-vindo a mais um Conexão Angola. Demudo, boa noite aos colegas do painel, boa noite a você assistindo ao programa Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui, David. Wellington, é consigo que vamos começar, sendo que estão criadas as condições e é próprio essas questões do direto e também quando nos socorremos das novas tecnologias. O Wellington continua a correr o mundo, as imagens que chegam do Sudão, um conflito que eclodiu há pouco mais de 15 dias, já se contam mais de 500 mortos, cerca de cerca de 50 mil refugiados, entre nacionais e também internacionais, e sobretudo neste momento o que se está a tentar priorizar com os vários cessar-fogo que se vão observando a cada período semanal é que se estabeleçam pontes aéreas ou mesmo marítimas para, numa primeira fase, a retirada de estrangeiros do país. Mas, sobretudo, os nacionais também vão fugindo, utilizando a fronteira com o Tchad. Wellington, qual é a leitura que se faz da situação no Sudão hoje? Olha, primeiro que você está corretíssimo ao afirmar que é uma situação extremamente delicada e dramática, porque, David, os números que têm sido noticiados, eles não correspondem com a verdade, são os números possíveis, né? Porque, segundo técnicos das Nações Unidas e também especialistas de diferentes áreas de segurança que estão no terreno, o número de mortos é muito superior a este número de mortos divulgado pela imprensa nesse momento. E também o drama de muitas pessoas que tentam fugir. Recebi, inclusive, durante a semana, relatos e até vídeos, David, de muitos estrangeiros que tentavam deixar o país, mas que foram friamente assassinados. E isso tudo é uma situação que devemos lamentar com o repúdio necessário também. Não apenas o lamento, mas repudiar, porque nada justifica essa situação no Sudão. E sabemos que tem sido noticiado também que a grande raiz do problema está na falta de diálogo entre forças que antes eram vistas como milícias e que agora tentam estar inseridas do Exército Nacional do Sudão, e que essa teria sido a raiz do problema. Inclusive, eu mencionei aqui no recente programa passado, né, do Conexão Angola, que o exemplo de integração de diferentes forças às forças nacionais de Angola poderia ser emprestado para que essa situação no Sudão pudesse ser resolvida. Mas tem muito mais do que isso, David. Existe aqui realmente um desprezo à importância de uma força nacional com 100 anos de história e que consegue integrar todas as etnias dentro dela, quando esse chamado grupo armado, que era até muito pouco tempo parte do comando do país na vice-presidência, e que tenta também impor uma supremacia de uma única etnia, e talvez este seja um problema muito próximo a essa questão étnica, que é muito fácil para o que chamamos aqui no programa de maneira repetida de forças de mão invisível, né? Essa mão invisível possa agir sempre com esse pretexto da questão étnica, quando, na verdade, o que está em disputa é a riqueza que, mesmo sendo um país extremamente pobre do ponto de vista social, o país possui muitas riquezas e isso não tem sido explorado pelos nacionais. Então, há aí interesses estranhos aos interesses do povo do Sudão e, lamentavelmente, mais uma guerra está posta e estamos aqui numa perspectiva muito negativa de que isso se estenda por muito mais tempo, David, com essa questão da evacuação dos estrangeiros, o desprezo pela situação local vai ser ampliado pela comunidade internacional, que
infelizmente, está praticamente toda ela absorvida pelas forças que estão sendo destinadas à questão na Ucrânia. Então, quando tem algo na Europa, toda a sensibilidade é mundial. Quando tem algo no Sudão, é apenas a contagem de números de mortos. Não existe aqui a história de quem morreu, como vemos frequentemente na Ucrânia, quando citam o nome, até só falta mesmo citar o número dos documentos de cada pessoa diante da valorização de cada perda. Claro que todas as vidas são importantes, mas o que eu quero dizer aqui é que quando um assunto é na Europa ou envolve diretamente um país ocidental, a abordagem ela é muito mais ampla do que aquilo que acontece, como nesse caso aí do Sudão, quando apenas há uma contagem e ainda imprecisa de pessoas mortas e feridas, e o drama daqueles que tentam fugir dessa dramática situação que já dura 15 dias. Wellington, bem que falou e usando as suas palavras, portanto, trata-se de revelar ou de explodir de uma situação que há muito vinha sendo ignorada. Portanto, os militares estão no poder há já algum tempo e pouco ou nada a comunidade internacional foi fazendo para pressionar a que esses regularizassem a situação no país, que passassem o poder para os civis. E esta questão agora que é usada, que é a diferença étnica, foi a mesma que foi usada no passado para Omar el-Bashir se manter no poder, quando hostilizou a região do Darfur, situação pela qual é acusado pelo TPI por crimes de guerra e contra a humanidade, e que depois também acabou por originar na separação do país, dando origem ao Sudão do Sul, portanto o país que é o mais novo do mundo e também que vive situação ainda de extrema delicadeza. E o Wellington falou da questão da riqueza natural que o país possui e, mais uma vez, falou das mãos invisíveis que justamente estarão a ser usadas, estarão agora melhor em ação para voltar a usar a diferença étnica para agudizar esse conflito. Portanto, estamos a falar de duas forças que pertenciam a um mesmo exército, Wellington, e que hoje estão separadas. Quem agora está a sustentar uma e outra parte? Portanto, de onde vem o material? Portanto, o material bélico ainda é aquele que era do Exército Nacional do Sudão, mas que agora começa a precisar de abastecimento logístico, sobretudo no campo militar. Quem vai abastecer isso e como é que se pode pôr cobro a isto? Olha, David, eu mencionei aqui, não recuo naquela menção que fiz, Estados Unidos e Israel, os grandes responsáveis por essa situação vivida no Sudão, e tanto que os norte-americanos estão utilizando do drama do próprio povo norte-americano, são norte-americanos, cidadãos norte-americanos, que não encontraram o mesmo apoio que países como China, países como Alemanha, como Angola, por exemplo, não é? Esse apoio que foi oferecido pelos estados para a retirada dos seus cidadãos. Os cidadãos norte-americanos estão reclamando muito do abandono lá no Sudão e certamente esse atraso para a retirada dos cidadãos norte-americanos é para justificar uma intervenção direta dos Estados Unidos, apoiando certamente o lado que tenha maior simpatia para justificar mais uma guerra por procuração no planeta. E não podemos aqui repudiar esse tipo de situação quando um Estado se utiliza do próprio cidadão para poder dar a sua cartada no xadrez da guerra. Então, o que eu estou falando aqui foi publicado na imprensa norte-americana, em forma de denúncia, ainda hoje, nesse sábado, e eu acredito, David, que seja algo importante que a imprensa possa acompanhar e denunciar, porque é algo muito grave se for confirmado como verdade. Wellington, no Sudão é uma das maiores riquezas daquele país, é justamente a questão que tem a ver com o petróleo e gás, e daí que haja esse interesse e presença de norte-americanos no país, e além de também a posição estratégica que o país ocupa a nível daquela região do Corno de África, onde os americanos têm vários interesses, sobretudo para proteger a região do Golfo do Aden. Wellington, muitos países mobilizaram-se para retirar cidadãos seus do Sudão, entre os quais Angola que não dispõe de uma grande
grande capacidade logística instalada naquela região, mas que em coordenação, e neste aspecto, Wellington, temos que lembrar, os países africanos agiram de forma coordenada para retirar os seus cidadãos do Sudão. No caso de Angola, por exemplo, há cerca de dezenas de estudantes angolanos que estavam no Sudão, contaram com o apoio, por exemplo, do Quênia e também da África do Sul, para que pudessem sair sãos e salvos. E, finalmente, nesta semana, que está agora a terminar, conseguiram chegar a Luanda. Há relatos, por exemplo, Wellington, de brasileiros no Sudão. Sabe de alguma situação, sabe de qual é a posição do Estado brasileiro para que estes brasileiros sejam retirados e cheguem às suas famílias com vida, sãos e salvos? Olha, de acordo com aquilo que tem sido divulgado, não apenas na imprensa, mas também pelo próprio Itamaraty, o Brasil está agindo em coordenação também com outros países para que possa retirar com segurança os cidadãos brasileiros, são muito poucos, né, que estão no Sudão. E é a única divulgação que há sobre esse tema especificamente. Agora, David, ainda que tenha sido uma ação coordenada de Angola com outros países, temos que louvar aqui, porque foi oportuna e foi no timing preciso, porque há muita expectativa negativa de que, a partir de meia-noite do domingo, a situação no Sudão venha a ser agravada e agudizada, um termo que você costuma usar aqui nesses casos, e que eu adotei aqui, peço licença a você para isso, mas que é o termo específico. A situação vai ficar realmente muito delicada no Sudão a partir da meia-noite do domingo, David. E os países que foram céleres na retirada dos seus cidadãos agiram de uma maneira profilática e certamente estão evitando uma tragédia muito grande com os seus cidadãos e, em alguns casos, até países que resgataram cidadãos de países amigos e que também devemos louvar, porque a situação é extremamente dramática e vai ser agravada porque há uma grande probabilidade de guerra civil por causa dessa questão étnica, que tem sido promovida como mais um combustível na fogueira já existente, David. Obrigado, Wellington, por esse início de conversa. Wellington, então é assim que eu volto e já agora para uma outra situação que tem que ver com o assunto que é recorrente há mais de um ano a cada edição do Conexão Angola, que tem que ver com a situação que opõe a Rússia à Ucrânia. Esta semana foi também de mais algum movimento diplomático, sobretudo ao mais alto nível, com a conversa telefónica entre Xi Jinping e Volodymyr Zelensky. O Estado chinês emitiu um comunicado a dizer, a citar, por exemplo, portanto, as palavras usadas por Xi Jinping na comunicação com Zelensky, e Zelensky a usar as suas contas na rede social, sobretudo no Twitter, para dizer que teve uma longa e muito proveitosa conversa com o líder chinês e que no fim desta conversa ficou então estabelecido que a China vai enviar um emissário especial para a Ucrânia no sentido de tentar criar condições para que Rússia e Ucrânia cheguem à mesa das negociações, tendo o presidente Xi Jinping dito que, ao contrário do que vem sendo dito um pouco pelo Ocidente, a China sempre esteve do lado da paz. Olha, David, vou começar pela afirmação do presidente Xi Jinping. É verdade. Ninguém aqui pode negar que a China foi o primeiro país, inclusive, que pediu serenidade dos dois lados, ainda que a relação entre China e Rússia seja espetacular. Mas a China sempre falou, e aqui no programa nós, inclusive, mencionávamos que aquela suposta neutralidade da China tinha algumas metas que os chineses gostariam de atingir. Primeiro, ocupar um vácuo, porque política não deixa vácuo, né? Que a ONU está deixando, ao deixar de cumprir o seu papel e ser praticamente pró-Ocidente em tudo aquilo que faz, e a China busca se apresentar como a moderadora que a ONU deveria ser, né? Os chineses também querem mostrar que é possível ser uma potência respeitada numa proporção global, sem que para isso tenha que fazer guerra, e muito pelo contrário, promovendo a paz. Então esse é um outro aspecto muito positivo. E essa tentativa de diálogo agora, que sugere entre Ucrânia e Rússia, que foi bem recebida em parte
pela Rússia nessa segunda tentativa chinesa junto aos ucranianos e que, como você falou, o próprio Zelensky exaltou, eu acredito o seguinte, que a China está fazendo o papel dela, representando o desejo de muitos países que estão sendo impactados diretamente por essa guerra. Esses países gostariam mesmo que essa situação fosse resolvida entre NATO e Rússia em solo ucraniano. Acontece que no mesmo dia em que o Volodymyr Zelensky comenta nas redes sociais e até mesmo na imprensa local sobre essa importante conversa que teve via telefônica com o presidente chinês Xi Jinping, e exalta, né, essa conversa, ele dá uma entrevista à imprensa finlandesa e fala que somente através da devolução dos territórios ocupados e a derrota total da Rússia haverá paz na região, ou seja, ele praticamente joga por terra todos os esforços que foram criados por alguns minutos. Essa informação sobre a entrevista de Volodymyr Zelensky não ganhou grande repercussão na imprensa ocidental. Isso, David, aponta para um certo cansaço dos ocidentais em torno desse apoio que tem causado enormes prejuízos, especialmente às economias da União Europeia. Os países membros da NATO apresentam o mesmo discurso quando falam que tem que ser uma derrota da Rússia e que é uma invasão e etc., mas a perspectiva de crescimento da economia russa para este ano de 1,6%, que foi prognosticado por organismos internacionais independentes, isso representa um grande golpe na arma das sanções que continua sendo utilizada sem sucesso contra os russos. Então, David, eu não acredito que a paz na Ucrânia seja possível num curto prazo, ainda que os chineses tenham uma grande influência sobre os russos por causa dessa forte aproximação entre os dois países. Mas, sobretudo, eu acredito que a guerra na Ucrânia hoje ela deva ser mantida, primeiro por interesse dos russos, porque no desafio de quebrar as economias ocidentais, os russos estão obtendo um bom resultado, mas também porque os problemas internos dos países membros da NATO deixam de ser debatidos na medida em que toda a imprensa se ocupa na cobertura de qualquer movimento que aconteça dentro do solo ucraniano e qualquer história de ficção que seja criada, como tem sido criada aí a grande contraofensiva da primavera, que já nasce com cara de mentira e dificilmente será aplicada. E se for, será mais uma grande derrota para a conta da NATO, nessa humilhante derrota contra a Rússia em solo ucraniano, David. Wellington, queria continuar consigo por mais alguns segundos, justamente para falar dessa questão da contraofensiva. Uma contraofensiva que devia ter acontecido no mês passado, não aconteceu, devia ter acontecido agora em abril e não aconteceu, e fala-se agora que deverá ser em maio. A forma como a imprensa ocidental fala desta contraofensiva e como a descreve na mídia, portanto, os posicionamentos, os movimentos, o número de militares a empregar, o número de tipo de armamento, as direções que estão apontando, esta descrição que nem um Big Brother, é assim que se gera uma guerra e é assim que a Ucrânia pensa que poderá ganhar a Rússia no terreno de batalha? A Ucrânia não pensa em ganhar mais a Rússia. A Ucrânia não tem autonomia, não tem soberania. É preciso que isso seja repetido à exaustão. Quem quer que a guerra continue do lado da NATO são dois países, o Reino Unido e os Estados Unidos da América em especial. A França praticamente já vem aí dando sinais de que quer abandonar rápido. Os alemães começam a sofrer pressão interna, como foi prognosticado aqui no programa algumas vezes, e isso vai fazer com que a Alemanha tenha que ajustar o seu discurso em relação à Rússia. E, David, não há a menor condição da Ucrânia reverter essa situação. Eu vou repetir aqui, do ponto de vista técnico, 48 horas depois da ação ter sido iniciada, a Rússia destruiu toda e qualquer possibilidade de defesa através de
mecanismos antiaéreos por parte dos ucranianos. Ninguém vai ganhar uma guerra de campo sem dominar o seu espaço aéreo. Quem domina hoje o espaço aéreo ucraniano é a Rússia. Não há como criar fantasia na cabeça de ninguém de contraofensiva de primavera, aí depois vai ser do outono, depois vai ser do inverno, e o tempo vai passando, e os Estados Unidos continuam vendendo caro os seus derivados de petróleo, e a Rússia continua também fortalecendo a sua economia. Então, aí, um grande jogo econômico que eu já venho denunciando desde o início, né, que é a guerra dos commodities contra o capital especulativo, que os norte-americanos tentam sair um pouco da especulação de apenas emissão de moeda sem lastro e tenta, através dos commodities que possuem, o ressurgimento econômico, inclusive promovendo subsídios elevadíssimos para tentar atrair até mesmo a indústria europeia para dentro dos Estados Unidos, dificultando ainda mais uma reação econômica dentro da Europa e fortalecendo os interesses norte-americanos. A guerra na Ucrânia é uma guerra da NATO contra a Rússia, que foi elaborada com muitos anos de antecedência e que a NATO já é uma grande derrotada e não vai haver nenhuma operação milagrosa que possa fazer isso mudar o cenário que estamos testemunhando dia a dia. Quanto mais soldados ucranianos forem treinados para o campo de batalha, mais ucranianos mortos serão noticiados por essa mídia que hoje parece sentir um certo prazer em divulgar baixas ucranianas. Obrigado, Wellington. O professor diz que não se ouviu ainda um posicionamento da liderança ocidental, sobretudo da própria Europa, e o Wellington aqui lembrou que quem parece estar algo desalinhado já daquela posição inicial é o presidente francês, que aos poucos vai assumindo uma posição muito própria, à semelhança daquilo que, por exemplo, também vai fazendo o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que não condenam e não tomam partido de qualquer parte, apesar de discordarem de algumas atitudes da Rússia, como é, por exemplo, a questão da ocupação de territórios do país vizinho. E é sobre Lula da Silva que vamos agora falar. Wellington Calazans, o presidente brasileiro, a cumprir agora a fechar agora o seu quarto mês de mandato, está a efetuar o seu périplo europeu. Portanto, passou por Portugal, esteve em Espanha, passagens também na agenda Reino Unido e ainda também a sede da própria União Europeia, e com uma agenda bastante carregada e, por exemplo, com os europeus a dizerem que Lula da Silva voltou a abrir o Brasil para o mundo, portanto, numa clara alusão ao isolacionismo que foi apregoado e praticado por Bolsonaro. Olha, David, obviamente que um presidente de um país, ele precisa ter excelentes relações com diversos países. O ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu o grande equívoco de abandonar uma tradição da política externa brasileira e praticamente ficou vinculado aos desejos e anseios do então presidente norte-americano Donald Trump. E quando o Trump caiu do poder, Bolsonaro ficou sem saber o que fazer. Né? E no final já ali do seu governo, correu para tentar, junto a Vladimir Putin, algum protagonismo internacional e até conseguiu, de certa forma. Agora, sobre essa discussão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu considero que, do ponto de vista da relação entre os países, por exemplo, Brasil-Portugal, Brasil-Espanha, ele foi muito bem sucedido, inclusive porque ele deu o aval na condição de presidente para que uma série de protocolos que já vinham sendo construídos, costurados através das agências de negócios dos países e também da diplomacia dos países, não sofressem nenhum tipo de revés. E isso mostrou um desejo de ter aquilo consumado, porque a economia é importante para tudo, não é? Então, o presidente Lula, nesse aspecto, na aproximação, por exemplo,
reaproximação com Portugal e com Espanha, ele foi muito bem sucedido e devemos sim exaltar aqui essa iniciativa de ter visitado esses países que são países irmãos do Brasil. Não podemos negar isso. Obviamente que do ponto de vista histórico tem uma ou outra interpretação, mas que no conjunto, né, dos aspectos entre os países existe muito mais irmandade do que rivalidade. Mas do ponto de vista geopolítico, David, eu discordo um pouco da sua afirmação de que Lula foi neutro. Ele foi bastante equivocado quando condicionou, por exemplo, a visita dele à Rússia a uma mudança de postura de Vladimir Putin em relação aos territórios ocupados na Ucrânia. O presidente Lula está muito mal assessorado nesse aspecto, porque a Rússia não começou essa operação militar no dia 24 de fevereiro do ano passado de uma maneira deliberada, isoladamente. Aquela ação militar russa, ela foi preventiva e também ela respondeu a um apelo de cidadãos que, na maioria, são inclusive cidadãos falantes do idioma russo nas fronteiras com a Ucrânia, porque desde que houve aquele golpe que culminou com a ascensão de Volodymyr Zelensky ao poder, aqueles países, aquela região que hoje são pretensos países, né, ou que foram anexados à Rússia, vinham sofrendo massacres. Foram mais de 8 mil mortos, foram mais de 23 feridos gravemente, com sequelas irreversíveis, e foram produção de milhares de crianças órfãs. Então, David, não é uma coisa que seja resolvida numa mesa de bar, como chegou a ser mencionado pelo próprio presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. É uma questão muito profunda. Eu acredito que ele tenha sido bastante infeliz e espero que ele mude rápido. Retire aquilo que ele falou sobre uma mudança de postura do Putin, condicionando a presença dele à Rússia a esse tipo de situação, porque não é uma brincadeira de criança, não é uma conversa de mesa de bar. É uma questão muito delicada que envolve potências nucleares e o mundo está vivendo e testemunhando diariamente uma escalada que é preciso que qualquer líder, qualquer presidente de país com poder de influência, ele defenda a paz, como tem sido feito por chineses, como tem sido feito por outros presidentes de diferentes países. Então, essa é a síntese que eu faço dessa excursão, que você chamou assim, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a alguns países europeus. Wellington, esta visita do Papa Francisco, mais uma, desta vez à Hungria, portanto está em Budapeste. Esta visita é limitada apenas a uma cidade daquele país, justamente pela questão da condição de saúde do Papa, mas que ainda assim não se deixa abater e vai pessoalmente levar a mensagem que quer passar aos povos de países e para o resto do mundo. Olha, tem que repetir aqui o destaque que foi feito pelo professor Matias, com muita propriedade, muito feliz, quando ele fala que não deixa de ser uma grande notícia, porque isso corresponde a uma recuperação, não é, de parte da saúde que estava extremamente frágil e foi tema, inclusive, de um dos nossos comentários em um programa recente aqui, neste mesmo canal de notícias. Agora, David, o mundo extremamente conturbado, a Igreja Católica precisando apresentar uma palavra de paz, de busca pela integração dos povos, pelo diálogo, e tudo que conhecemos como elementos indispensáveis para um mundo pacífico. E temos aí a figura do Papa. Quando falamos, temos que recorrer a esse fator, que é o fator saúde. Isso aqui resgata algo que eu também já falei anteriormente no programa, mas que é importante trazer à tona uma vez mais. O Papa Francisco está com 86 anos de idade.
Se a reforma que está sendo anunciada, ninguém diz qual é a reforma, para além de uma especulação em torno da figura feminina na ascensão ao poder dentro da Igreja Católica, o que eu duvido bastante que aconteça, mas a questão da idade e de uma reforma no sentido de aposentadoria do Papa, deveria ser tema de debate, não só dentro da Igreja, entre os católicos, mas também entre simpatizantes, porque essa imagem de fragilidade não contribui para que a mensagem de paz, a mensagem de fé, a mensagem de integração e diálogo, ela possa ser o tema principal de cada uma dessas visitas, e sim a fulanização através da figura do Papa como alguém que nós devemos ter empatia e até, desculpe a palavra, pena, diante da fragilidade que ele apresenta. E eu acho que isso é um pouco ruim para a imagem da Igreja Católica, é ruim para a saúde do Papa e também para os objetivos que são muito delicados no mundo em que estamos testemunhando uma escalada entre potências nucleares. Então, eu considero que a visita seja importante sob um aspecto, mas que reacende aqui a importância do debate sobre outras questões em torno da imagem da própria Igreja Católica deles. Obrigado, Wellington. E agora vamos olhar para um outro tema que foi trazido ao nosso alinhamento. Wellington, a 14 de maio, portanto, dentro de 15 dias, sensivelmente, acontecem as eleições na Turquia. Quando tudo parecia correr bem ao atual partido no poder e com o seu candidato, que é o atual presidente Recep Tayyip Erdogan, que já está no poder há 20 anos, eis que esta semana, na terça-feira última, o presidente sentiu-se mal durante um programa de televisão, teve de ser levado para o hospital, depois para casa, e tem feito agora aparições apenas por mensagens de vídeo. O presidente, na última quarta-feira até este sábado, interrompeu qualquer aparição pública nesta reta final da campanha. Até que ponto é que o governo turco deve esclarecer melhor o estado de saúde do presidente Erdogan e como é que isto pode beneficiar ou prejudicar a campanha? David, eu acredito que ele tenha sofrido realmente um grande impacto, mas que não tenha sido um ataque cardíaco, porque se fosse, como foi publicado na imprensa chinesa, 2 horas depois do ocorrido, ele não teria condição de aparecer sequer com uma certa debilidade física, como apareceu para a inauguração, ali, o lançamento do acordo nuclear com a Rússia. Então, David, eu procurei na quarta-feira dessa semana conversar com alguns jornalistas turcos que atuam aqui como correspondentes na Suécia, e até uns curdos também, para saber um pouco o que é que eles pensam sobre o tema, né? Porque é algo muito delicado. Então, eu ouvi diferentes opiniões e situações que eu vou aqui tentar resumi-las para que o nosso público possa também ajudar na construção de uma versão mais plausível. Bem, alguns disseram que é uma grande estratégia de marketing, porque isso força até mesmo a oposição a mencionar a todo instante o presidente turco sem poder atacá-lo, porque quando você ataca alguém numa situação de fragilidade, você perde a empatia do seu eleitorado. Então, essa foi uma das versões que eu considero extremamente inteligente do ponto de vista da estratégia de comunicação. A outra é que, por causa de uma declaração de Erdogan, de que iria retirar a Turquia da NATO, não é? Isso chegou a ser publicado, ele teria sido informado pelo serviço de inteligência do próprio país e de alguns países parceiros de que havia um grande plano para que ele fosse eliminado. E ele teria recuado para evitar a consumação desse plano. Essa segunda versão eu acho um pouco dramática, mas também não podemos descartar absolutamente nada. E a terceira, e olha, aqui estou fazendo relatos do que ouvi de jornalistas turcos, que fique muito claro isso para o nosso público. Não é uma opinião minha. Depois eu vou dizer aqui o que penso.
E o terceiro ponto é que ele conseguiu levar uma certa vantagem nos inquéritos de opinião pública e, para preservá-lo, ele busca essa empatia que foi mencionada no ponto 1, mas de uma maneira diferente, se retirando do debate e forçando a citação do seu nome sem a agressividade comum numa disputa eleitoral que ocorre num ambiente de extrema animosidade. Então, David, o que eu penso aqui é que a verdade virá dias antes do dia do voto. Se o Erdogan aparecer firme, forte, falando coisas do interesse de um candidato, então a primeira versão poderá ser verdadeira. Mas se ele continuar ausente e até mesmo no dia da eleição não aparecer como alguém com a saúde plena, ele estará ameaçado até mesmo de ter o seu mandato encerrado com uma derrota nas urnas. Então é o que eu penso sobre esse tema, David. Obrigado, Wellington. Wellington Calazans, positivo e negativo da semana. David, vou começar com o negativo. Eu também faço coro aí a parte do negativo destacado pelo professor Matias Pires, que é a questão no Sudão, especialmente por tudo que falamos aqui, mas porque, David, é uma situação que não há uma perspectiva de solução imediata, como todos nós estamos torcendo para que aconteça. Então, a situação do Sudão volta a ser o aspecto negativo da semana, e o positivo fica aqui. A tentativa da China de promoção do diálogo entre Ucrânia e Rússia, ainda que eu esteja bastante pessimista em relação à obtenção de êxito nesse episódio, mas a iniciativa chinesa é uma voz dissonante num mundo que tem predominado o discurso de ódio e trocas de acusações recíprocas, mútuas, né, vamos chamar assim, entre as partes diretamente envolvidas naquele conflito. Então, David, assim que eu concluo a minha participação, agradecendo ao professor Matias Pires por tudo que nos ensinou hoje, a professora que lamentavelmente perdeu a conexão, e a você pela condução do programa e ao público em especial por nos dar essa atenção cada vez maior aqui no Conexão Angola. Obrigado e bom fim de semana. Obrigado, Wellington. Boa noite e bom final de semana.